Aleluia. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos e irmãs. Uma boa noite a todos. Privilégio estar com vocês. Queremos cumprimentar a todos, principalmente aqueles que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. Privilégio estar com vocês aqui nessa noite para meditarmos juntos na palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3. No Evangelho de João, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. Nicodemos era um membro do Sinédrio, era para nós aqui é como se fosse um senador da República. Era composto por 70 homens, e ele era um desses 70. Era um homem muito nobre, muito inteligente, muito rico, e que foi atraído pela pregação do Senhor Jesus, e como ele era uma pessoa muito importante na sociedade, ele não queria ser visto com Jesus. Ele queria muito conhecer Jesus, mas ele tinha medo, por causa da sua reputação, de ser um doutor da lei, um homem que a sua vida inteira passou estudando a palavra de Deus. Para você ser um mestre da lei, você tinha que passar por vários estágios. Então, quando você tinha 6 anos de idade, você tinha que recitar todo o Pentateuco de cor. Você tinha que falar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio de cor. Era um teste que se fazia. Aos 12 anos, você tinha que recitar, saber de cor todos os livros. Era assim, algo somente poucas pessoas conheciam, né? E muitas pessoas questionam por que tem um país tão pequeno como Israel, tem tantos prêmios Nobel, tem tantas pessoas tão inteligentes, tantas invenções. Nós somos muito abençoados, né? Pelas invenções que são realizadas em Israel. Como é que um povo desse pode, sendo tão pequeno, produzir tantas coisas? E um dos segredos está exatamente aí. Porque desde pequeno eles são treinados na filosofia, na Bíblia, nos ensinamentos, ensinados a pensar, a raciocinar, a questionar. Na sabedoria judaica, a inteligência não está em saber responder pergunta, mas em saber fazer perguntas corretas, né? Então, esse homem, que era um dos homens mais inteligentes de Israel, vai encontrar com Jesus, ele vai se encontrar com o Senhor Jesus, e ele pede uma audiência com Jesus às escondidas, à noite, para não ser visto pelas pessoas. Ele tinha vergonha. Como é que um cara tão inteligente vai encontrar com um mestre, um homem que não era um doutor da lei, que não era um rabino, né? Que não tinha cultura, que não estudou como ele. Então, era vergonhoso. Então, ele pede para encontrar com Jesus às escondidas. E é interessante, porque aqui você vai ver a conversa de Jesus com uma das mentes mais brilhantes de Israel. E olha só, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, um dos homens mais inteligentes, mais nobre, mais próspero, de grande autoridade, um dos principais líderes do judaísmo. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi,
E aqui ele chama Jesus de mestre, ele reconhece Jesus como mestre. Ele diz, Rabi, quer dizer, mestre. Sabemos que o Senhor é mestre. Olha o que esse homem está dizendo. Eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, o que atraiu Nicodemos foi exatamente ver os milagres que Jesus operava. Ele disse, ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com essa pessoa. O capeta não tem poder disso. A mente humana não tem essa capacidade. Então, eu estou diante de um homem que tem autoridade divina, autoridade de Deus, e ele reconhece isso. Olha, eu sei que o Senhor é o mestre, eu sei que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Olha o que Jesus fala para esse cara. Olha o que Jesus fala para ele. Nicodemos, ninguém, ele diz, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, se uma pessoa não passar pela regeneração, pelo novo nascimento, essa pessoa não pode ver o reino de Deus. É necessário que a pessoa passe pela experiência do novo nascimento. E aí Jesus fala assim para ele, Nicodemos responde para ele, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha só a pergunta que um dos homens mais inteligentes de Israel está fazendo para Jesus. Jesus está falando de uma coisa espiritual e ele responde com uma resposta humana, natural. Porque uma coisa é o nascimento nosso, que nós somos dos nossos pais. E Jesus está falando de um novo nascimento, é ser gerado pelo Espírito, é ter os seus pecados perdoados, é você ser lavado e redimido pelo sangue de Jesus, e você agora pertencer à família de Deus, você ser salvo. Isso é chamado de regeneração, de novo nascimento, é ser nascido do Espírito, ou seja, eu agora sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, todos os meus pecados foram perdoados, eu sou perdoado, eu agora sou membro da família de Deus. É isso que Jesus estava falando. Mas Nicodemos está entendendo, ele não está entendendo essas coisas. Nicodemos, mas como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Aí Jesus respondeu para ele, olha só o que Jesus fala para ele, versículo 5. Em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não for gerado pelo Espírito, quem não passar por uma geração, for gerado pelo Espírito Santo, for gerado em Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nós todos nascemos da carne, mas todos nós temos que ser nascidos do Espírito para entrar no reino de Deus. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. A condição para a salvação é um novo nascimento. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos está perdido na conversa. Jesus está falando com um homem muito inteligente e o cara não está entendendo nada. Olha só o que ele responde, versículo 9. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, Jesus está falando de uma coisa que é ensinada para nós, para os nossos filhos.
Os nossos filhos que estão aí no departamento infantil agora estão lá aprendendo isso. Que tem que ser nascido do Espírito, tem que ser gerado do Espírito, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Que nós só poderemos entrar no reino de Deus se nós crermos. Isso aí é a base do Evangelho. E Jesus, no versículo 10, começa a perder paciência, porque é o seguinte, o cara é muito inteligente, mas o cara não é sábio, o cara não está entendendo nada do que Jesus está falando. Aí o versículo 10, olha só o que Jesus diz. Aí Jesus começa até, de certa forma, a dar uma humilhada no cara, né? Você é mestre em Israel. Você é uma das pessoas mais inteligentes que tem em Israel. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Cara, eu estou falando com uma das pessoas mais inteligentes. Você é mestre, você ensina a Bíblia, você sabe tudo de cor, você conhece tudo e você não está entendendo nada do que eu estou falando. Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E aqui Jesus fala para ele no próximo versículo 14. Jesus cita uma passagem lá no Velho Testamento, quando a nação de Israel pecou e Deus enviou uma praga de serpente, e a serpente picara as pessoas e as pessoas começaram a morrer, milhares de pessoas começaram a morrer, e o povo desesperado foi atrás de Moisés, e Moisés orou e pediu perdão para Deus pela nação, pediu para Deus parar a praga, tirar a serpente. O acampamento foi todo contaminado com serpente, milhares de serpentes, e as serpentes picando as pessoas e as pessoas morrendo. Então, Moisés pega uma vara, né, uma vara de bronze, uma vara grande, e eles pegam e desenham uma serpente de bronze e colocam essa serpente pregada nesse bastão de bronze, e eles pegaram essa vara e saiu andando em Israel. Todas aquelas pessoas que tinham sido picadas por serpentes do deserto, quando olhava a serpente de bronze, né, aquela figura da serpente levantada, todos aqueles que olhavam para a serpente, era como se fosse um antídoto para o veneno da serpente, e as pessoas iam sendo curadas. E eles falando, proclamando em todo o acampamento, olhem para a serpente, olhem, e as pessoas sendo curadas, e a cobra, e as pessoas foram curadas, e aí depois as serpentes foram embora e não matou mais ninguém. Aí Jesus cita esse caso, Jesus fala assim no versículo 14, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando da crucificação dele, que um dia ele seria crucificado, seria levantado de uma cruz, e ele diz, para que todo o que crê, todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Todo aquele que olhar para a cruz e receber Jesus no seu coração, seja salvo. Receba a vida eterna instantaneamente. Seja curado dessa lepra chamada pecado. E aí vem o versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, né? O versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Eu quero que você preste atenção todas as vezes que nós falarmos isso, crer. O versículo 14 anterior fala, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E agora ele fala no versículo 16, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18.
quem nele crê, não é condenado. A salvação é única e exclusivamente pela graça. E é adquirida através da fé em crer no Senhor Jesus. O que é graça? Graça foi o que Cristo fez por mim e por você na cruz. Ele morreu em nosso lugar. Isso é chamado de morte expiatória, morte vicária. A morte de Cristo foi uma morte expiatória. Ele morreu para pagar os meus pecados. Ele morreu para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Então, uma gota de sangue, uma gotícula do sangue de Jesus, tem poder para perdoar todo o pecado da humanidade. Tem poder para perdoar todo o pecado do universo. Mas só vai receber esse perdão aquele que reconhecer em seu coração que é pecador, que é miserável, que é indigno, e que foi o sangue de Jesus, foi a morte de Jesus na cruz por ele, é que o fez filho de Deus, que fez com que todos os seus pecados foram perdoados. Então, ainda que o sangue de Jesus tem poder para perdoar o pecado de todo o universo, nem todos receberão um perdão, mas somente aquele que crê. Somente aquele que crê. E aquele que crê que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, esse é salvo. Esse tem a vida eterna, esse tem a vida de Deus. E não é que você vai ter a vida eterna quando você morrer, daqui tantos anos, não. A vida eterna entra em você agora. Você sabe, você sente. A alegria da salvação é instantânea. Então ele diz, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem nele crê não entra em juízo. Passou da morte para a vida. É salvo. É filho de Deus. Teve todos os seus pecados perdoados. Quem não crê, ele diz, já está condenado. Não é que a pessoa ela vai para o inferno, não é que a pessoa ela vai ser condenada, que a pessoa vai para o juízo. Não, ela já está lascada mesmo. Não tem, já está. Porque ele diz, por que essa pessoa está condenada? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, ela está rejeitando o único meio de salvação, que é receber a oferta de Deus por nós que foi feita na cruz. Então, esse é o pecado da humanidade. Ninguém vai para o inferno porque mata, rouba, prostitui e peca à torta e direita. As pessoas fazem todas essas coisas porque elas não creem. Então, quando Deus olha para o mundo, Deus vê dois grupos de pessoas. Os que creem e os que não creem. Deus olha do céu abaixo e vê aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus e aqueles que não estão. E aqueles que não estão. Então, o texto é claro. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pronto. Isso aí é o que a Bíblia nos fala. Versículo 19, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando você vai para o último versículo, ao versículo 35, ele diz assim, o pai ama o filho, olha só, o pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Quem crê no filho tem a vida eterna. Vamos repetir isso? Diga comigo. Quem crê no filho tem a vida eterna.
Diga, eu tenho a vida eterna. Não é que você vai ter, você já tem. Não é algo que vai receber, quando eu morrer, eu vou para o céu. Não, irmão, nós não vamos para o céu, nós estamos voltando da onde nós viemos. Nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos do céu. Ele está dizendo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, olha só, quem se mantém rebelde contra o Filho, quem recusa a crer, quem recusa a se entregar para Jesus, para receber o perdão, quem se recusa a se render e querer levar a sua vida do seu próprio jeito, da sua própria maneira, quem se recusa, ele diz, quem se mantém rebelde, e isso é uma rebelião, porque Deus deu o filho dele, Jesus deixou o seu trono, a sua glória, a sua majestade, se fez carne, veio entre nós, morreu por nós, deu a sua vida por nós. E aí depois você fala, não, eu não quero. Então o que você quer? O que você quer a não ser a perdição eterna? Não há salvação, não há jeito. Não há outro meio. E lá não haverá arrependimento. Não é que. Não, né? É porque a Bíblia está dizendo aqui, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então agora você arca com suas consequências da decisão que você tomou de rejeitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Arque com as consequências. Agora assuma a sua responsabilidade de não crer em Jesus. Pastor Watchman Nee, no seu livro O Evangelho de Deus, ele conta uma história bastante interessante que aconteceu em uma cidade nos Estados Unidos, não me lembro onde foi, de um pastor chamado Dr. Barry. O Dr. Barry era pastor de uma igreja de 1.200 membros. E nessas igrejas, antigamente, isso foi na época dos anos 50, era comum você ter a igreja, e até hoje você vai na Europa e nas cidades mais antigas dos Estados Unidos, você vê no fundo da igreja, você vê o cemitério, tem um cemitério, e também a casa pastoral. A casa pastoral geralmente era no próprio lote da igreja. Então, um dia o Dr. Barry, que era um pastor muito culto, muito respeitado, cara muito inteligente, e uma coisa que não faz sentido para nós aqui no Brasil, para a igreja evangélica, né? Mas existe. Não é tão declarado como é principalmente na Europa, que são pastores que não passaram pelo novo nascimento. O cara fez seminário, fez teologia, fez seu mestrado, seu doutorado em teologia, em divindade, e agora ele está apto a exercer um cargo de pastor na igreja. Quando eu vi isso pela primeira vez, em 2009, quando eu estava lá na Escócia, o Davi era criança, eu estava num culto que eles foram enviar lá uma menina que era da igreja, ela prestou o concurso para exercer o cargo em outra igreja. Eu achei estranho, como é que é? Aí eu vi lá que eles contratavam o pastor pelo classificado. O pastor mandava o currículo e aí você colocava lá no currículo que você queria do pastor, né? O pastor tem que ser... ele tem que crer no Espírito Santo, como se isso não fosse uma coisa obrigatória. Assim, então, não precisa disso, não precisa daquilo.
Então, era comum pessoas que não tinham experiência do novo nascimento. O cara fumava, o cara aprontava, mas tinha um diploma, ele podia pastorear. E eu fiquei encucado com aquilo, mas como é que pode? Né? Para mim foi um choque cultural muito grande. E aqui, né, na história do Dr. Barry, ele, apesar de ser pastor, é um cara que não era nascido de novo. E um dia ele estava dormindo na casa dele, e uma moça chegou e começou a bater na porta, desesperadamente, desesperada. Ele levantou, colocou seu roupão e foi atender. Quando ele viu na hora que se tratava de uma prostituta. Uma jovem prostituta, uma jovem bonita, mas pela sua vestimenta ela era uma prostituta. E ele estranhou. O que você quer, menina? O que você está fazendo aqui? Não, eu preciso que o senhor vá visitar minha mãe. Minha mãe está precisando muito de um pastor. Ele falou, o problema da sua mãe deve ser embriaguez. Então, manda ela chamar a polícia. Não, o senhor não está entendendo, ela quer um pastor. Ele falou, então vai para a igreja mais próxima lá da casa da sua mãe e chama um outro pastor. Ela falou, não, o senhor é a igreja mais próxima, eu quero que o senhor vá comigo, minha mãe está desesperada precisando de um pastor. E ele disse, olha, você sabe que horas são? É de madrugada. Como é que eu vou sair de madrugada? Volta amanhã. Ela, não, pastor, o senhor não está entendendo, minha mãe está muito doente, ela precisa, eu não posso chegar lá sem um pastor. Ele, mas eu não vou. Ele disse, eu não vou sair daqui, não vou parar de bater na sua porta enquanto o senhor não for comigo. E ele pegou e falou, mas é tão urgente assim? Ela é tão urgente, o senhor tem que ir lá, porque minha mãe está muito enferma e ela precisa conversar com o pastor. E ele pensou assim, como é que eu vou sair de madrugada na rua com essa menina? O pessoal vai ver que eu sou pastor, estou andando com a prostituta de madrugada na rua. Aí ele pega, coloca um chapéu, um sobretudo, tampa tudo, fica ali, né, e sai disfarçado com a menina. E quando ele chega na casa da menina, era um prostíbulo. Era uma casa de prostituição. E ele falou assim, olha, eu não vou entrar aí. Eu não vou entrar, você sabe, eu sou um pastor, não vou entrar nesse lugar. E a menina, pelo amor de Deus, minha mãe está morrendo. Minha mãe, ela acha que não vive mais nenhum dia. Ela precisa de um pastor aqui. E ele, muito resistente, resolveu entrar. E quando ele entrou, a mulher falou, o senhor é pastor? Ele, sim, eu sou o pastor Barry, pastor da igreja de fulano de tal, tal. Ela falou, o negócio é o seguinte, eu toda a vida tive a vida bagunçada, eu sou uma pecadora, eu acabei com minha vida na prostituição, eu levei minha filha, eu ensinei minha filha a prostituição, eu desgracei a vida de muita gente, e eu estou enferma, estou morrendo, não passo dessa noite, eu já estou sentindo aqui o inferno tomar conta de mim, e eu não quero ir para o inferno. Eu quero que o Senhor me ensine, fala o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus, para eu entrar no céu. Eu quero que o Senhor fale para mim o que eu preciso fazer. Aí ele abriu a Bíblia e começou a pregar para ela, olha, Jesus foi um homem legal, um homem bom, que morreu por nós e que deu a vida por nós, para que eu e você vivamos uma vida de caráter, uma vida índole, uma vida respeitada, tudo mais. Ela pegou e gritou, no momento dela gritou, para! Eu não tenho tempo de fazer isso, o senhor está brincando comigo, pastor. Eu vou morrer essa noite, como é que eu vou fazer tudo que o senhor está falando aí? Como é que eu vou fazer todas essas coisas? Eu estou morrendo. O senhor não tem misericórdia de mim, eu estou indo para o inferno. Eu chamei o senhor aqui para o senhor resolver a minha situação. Minha pergunta é simples. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer aqui agora para me ser salva? Eu estou morrendo, pastor. E o Dr. Barry conta que ele falou para ela, olha, eu sou
fiz seminário, eu estudei, sou doutor em teologia, tudo. E o que me ensinaram foi isso. Ela, não é possível que eu vou para o inferno. Não é possível que eu vou para o inferno. Tem que ter... Olha, eu não posso fazer nada disso que o senhor está falando. Tem que ter um outro meio. Tem que ter outro meio. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero a salvação. Eu quero entrar no reino de Deus. E aí ele pensou consigo mesmo, cara, o que eu falo para essa mulher? Deus, o que eu falo para essa mulher? Eu sempre me achei uma pessoa tão culta, tão capacitada, e tem uma pessoa com uma pergunta tão simples. E eu sempre respondi isso, que tem que ser igual a Jesus, tem que ter o caráter de Deus, tem que amar o próximo, tudo. E ele ficou ali desesperado, e a mulher chorando, a mulher desesperada chorando também. E ele lembrou da mãe dele, quando a mãe dele lia a Bíblia para ele, quando ele tinha 7 anos de idade. As letras da música a mãe cantava. Olha só, tanto que é importante, né? O discipulado das nossas crianças. E ele lembrou que a mãe dele falava assim, filho, Jesus morreu para perdoar todos os seus pecados. Jesus morreu e ressuscitou para nos justificar. É só crer em Jesus e receber Jesus no seu coração. E veio à mente aquele texto de Romanos 10, que eu faço questão de ler com os irmãos aqui. No livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8. Diz assim, porque o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, olha só, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer, você confessa com a sua boca algo que você antes creu no seu coração, em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. O que a senhora precisa é do perdão de todos os seus pecados que a senhora confessou aqui agora. Ser lavada pelo sangue de Jesus. E aí a senhora entrará no reino de Deus. E ela falou, e o que eu tenho que fazer? Ele disse, apenas crer. Crer de todo o coração. E ela disse, eu creio. E quando ela disse, eu creio, a paz de Deus entrou na vida daquela mulher. A alegria. E ela disse, Senhor, hoje eu fui salva. Hoje eu fui salva. Hoje eu conheci a salvação. E o pastor do lado dela disse, eu também. Eu também. E naquele momento ela fechou os olhos e morreu. Ele salvando, tentando falar do evangelho de uma coisa que ele só conhecia na teoria, mas não conhecia na prática, na vida real. É aquilo que o
pastor britânico, John Wesley, chamava de assentimento mental. O que é um assentimento mental? É você crer com a mente, não crer com o coração. Não, eu creio que Jesus é filho de Deus, eu creio que Jesus é um cara legal, eu creio que todo mundo deveria ser igual a Jesus. Jesus é isso mesmo, Jesus eu creio no cristianismo, eu creio que é a melhor religião. Isso é crer com a mente. Isso é apenas você está apenas concordando, mas não crê com o coração, não permite que Ele seja o Senhor da sua vida, não permite que Ele realmente entre na sua vida e no seu coração e transforme todo o seu ser. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa te visitar e que você que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, como diz o versículo 9 de Romanos, está no capítulo 10, no versículo 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? Eu creio. Quantos creem? Amém? Amém. Nós temos a vida eterna. Não é que nós vamos ter, não. Nós temos. O reino de Deus já chegou em nós. Amém? Vamos colocar-nos em pé. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Encerrando essa reunião.